O futuro começa agora. Sustentabilidade do planeta Terra. Senhoras e senhores, qual é o grande problema do mundo? Muito prazer. Leu a minha mente. Senhoras e senhores, o maior problema do mundo é o ser humano. E a partir do momento em que o mundo foi criado, o planeta Terra ele foi concebido como uma unidade sólida, justa, sustentável e, portanto, onde tudo que podia existir, tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que foi concebido numa unidade plana, reta, correta, bem procedida. Os relatos bíblicos nos mostram exatamente a clareza desta sustentabilidade. Veja que ao homem foi dado poder e autoridade para administrar tudo aquilo que o planeta Terra hoje tem. Tudo aquilo que o planeta Terra guarda como elemento indispensável para a nossa vida foi dado para administrar a pessoa humana. Todavia, esta pessoa humana, com o passar do tempo, esta pessoa humana, a partir do momento em que ela se inseriu nas várias realidades da vida, a partir do momento em que ela passou a conquistar várias regiões do planeta, ocupar vales, planícies, ela passou, de certa forma, a agir contrariamente às normas morais previamente definidas pelo Criador. E se o Criador não disse um dia que era necessário absolutamente viver em harmonia com o planeta, este Criador, a quem muitos dão o nome de Deus, de Yahvé, de Javé, outros dão outra nomenclatura. Mas o que importa para nós é que este planeta Terra, um dia esteve equilibrado, hoje ele sofre uma série de fatores que levam à degradação. E as várias espécies de degradação do planeta se dão de várias origens e por várias causas. Entre as tantas causas e a origem está a escala do progresso humano que se deu de forma desenfreada, de forma degradante, de forma desordenada. Ora, percebam muito bem, de forma desumana, degradante e desordenada. São os 3 Ds da desordem humana. Então, o homem, ele não se preocupou em preservar aquilo que foi de mais belo deixado pelo Criador. Entre os vários ambientes que nós possamos encontrar no mundo, o ambiente natural, que consiste no conjunto de elementos postos à disposição do homem, o ar, o solo, os mares, os rios, os animais e todas as categorias sofrem a influência por força desta desordem, dessa degradação, desta ação antrópica. Ora, a ação antrópica é uma ação contrária às regras pré-estabelecidas, e não somente as regras morais, mas sobretudo as regras jurídicas, as regras administrativas que a sociedade organizada, através dos governos, estabeleceram por meio de leis para que nós, seres humanos, obedecêssemos. Esta desobediência, esta degradação se deu, portanto, em razão de muitos fatores, entre eles o fator do crescimento populacional e da economia e do agigantamento econômico e, portanto, do consumismo desordenado. O que estamos consumindo no dia a dia é realmente necessário para manter a nossa sustentabilidade enquanto pessoa humana, para manter a sustentabilidade da nossa família? A sociedade, ela consegue viver com pouco ou somente consegue viver com o mundo?
com muito. O exagero, a cultura do desperdício, a cultura do consumir além daquilo que eu preciso, caríssimos jovens, tem levado o planeta a ter as suas reservas sufocadas por esta ação desordenada, descontrolada e desumana de muitos de nós e que está de toda a espécie. A pergunta é, onde que nós vamos parar com esta cultura que ameaça todas as fontes naturais existentes no planeta? E aqui, e por evidência, nós temos a ameaça trazida através do crescimento econômico, através da ameaça com a questão dos usos das tecnologias, as tecnologias que poluem, o monóxido de carbono que cada dia mais incomoda a cada um de nós na sociedade capitalista, chamada sociedade industrial ou pós-industrial, e portanto a nossa vida urbana se dá de forma muito desordenada, na exata medida em que este crescimento, que hoje é um crescimento insustentável, porque o homem não consegue parar e colocar em prática as boas práticas, as boas ações tendentes a melhorar o meio ambiente onde ele vive. Fatores de desequilíbrio do meio ambiente. Ora, entre os vários fatores que desequilibram o meio ambiente, desde o extrair desordenadamente um fruto de uma árvore, até a mola propulsora do crescimento industrial que resultou no século XVIII, no agigantamento econômico do ser humano e mais precisamente a alteração do processo produtivo de mecanizado, manual e de tecido para o processo industrializado. O processo industrializado se deu de forma terrivelmente longo na Inglaterra, se espalhou por toda a Europa e sucessivamente para as Américas e tomou conta do mundo. E isto levou a quê? Isto levou a quê? Os fatores de degradação do meio ambiente, o desflorestamento, a desertificação das áreas, a agricultura desmedida, a redução da biodiversidade, da potencialidade que tem as florestas de criar e recriar os múltiplos elementos de produção, fazem com que cada vez mais estes fatores de criar a desordem do processo produtivo maculem aquela velha realidade de preservação do meio ambiente, de governar e administrar os frutos da terra. Ora, a escassez de água, tão presente no mundo, não apenas no Brasil, e especialmente em São Paulo nos últimos 2 anos, tem sido a tônica da má gestão, ou talvez da má administração dos recursos de água, inclusive pelo excesso ou consumismo exagerado das fontes de água da nossa realidade. Nós estamos no meio de 2 bacias hidrográficas, a Guarapiranga e a Bíngues, mas todo o estado de São Paulo tem enormes bacias hidrográficas, e a pergunta é, o que nós estamos fazendo para preservar estas fontes de riquezas naturais, especialmente aqui, a água? Como estamos consumindo a água? Como estamos preservando os cursos de águas existentes no nosso estado de São Paulo, nas nossas cidades, nas nossas bacias hidrográficas? Então, vários fatores corroboram para aquilo que nós temos no debate da sustentabilidade. Quando surge a problemática da sustentabilidade no mundo, há uma grande interrogação que a sociedade contemporânea passa. Como aliar o crescimento econômico, como aliar o crescimento do nosso país e o crescimento do mundo ao lado da necessidade de preservar o nosso planeta. Perceba, portanto, que o processo de industrialização gerou cada vez mais
para a sociedade humana o acúmulo de capital, o acúmulo de riqueza, permitindo que houvesse um debate contínuo da questão da preservação do meio ambiente, ao lado da necessidade cada vez mais de obter o lucro. Será que nós estamos vivendo esta realidade do equilíbrio das fontes naturais com a produção econômica? Vocês acham, por exemplo, que esta balança consegue representar o senso de justiça entre o processo econômico que gera riqueza e o processo que busca conservar as fontes naturais? Ou será que há um desequilíbrio nesta balança e ela não representa a realidade dos nossos dias? Olha só o que o debate ou a busca incessante da pessoa humana pela riqueza tem causado no mundo. Esta é uma reflexão que o mundo já está fazendo nos últimos 40 anos, mas ela infelizmente não está correspondendo à realidade que é de se preservar cada vez mais o nosso planeta. A pergunta é: eu estou conseguindo contribuir com esta preservação? Será que eu estou conseguindo remediar no agir de cada dia para com a preservação do meio ambiente? Esta compreensão da preocupação ambiental no século XX se deu em razão do grande problema dos desastres ambientais, dos acidentes ambientais que ocorreram no mundo nos últimos 60 anos, basicamente. Nós temos que em 3 de dezembro de 84 houve uma nuvem, de isocianato de metila no acidente nuclear de Chernobyl, causando um grave desastre ambiental. Nós tivemos aqui em Bhopal, na Índia também, o pior desastre químico da história, em 1984. Tudo isso em razão do quê? Tudo isso em razão da ação humana, que embora fosse ou estivesse sendo uma ação humana controlada, nos mais das vezes, o que nós encontramos? Processos falhos que não correspondem à verdadeira ideia ou noção de sustentabilidade da defesa do meio ambiente e do controle do processo produtivo. Percebam, portanto, que essa ideia de sustentabilidade do meio ambiente não é algo recente. O debate, embora entrasse na agenda mundial nos últimos 45 anos, ele antecede a própria natureza humana, porque está na ordem de Deus, dada aos primeiros habitantes da terra, de governar a terra, de encher, de multiplicar as espécies e de administrar todas elas. E como nós, hoje, cada um de nós, estamos fazendo com esta administração? Será que o nosso agir, o nosso pensar e até mesmo o nosso sentir passa pela ideia de sustentabilidade? Ou esta ideia de sustentabilidade é uma mera retórica dos livros de geografia, de biologia, dos livros de gestão ambiental ou dos cursos de formação gradual? Digo a vocês que se isto não passar primeiramente pelo coração, nós não teremos futuro, ou o futuro dos nossos ou de nós mesmos será absolutamente muito difícil, para não dizer incapaz de ser vivido nas futuras gerações. Outros acidentes ambientais se tornaram notórios na realidade da nossa vida, e nós tivemos uma experiência muito drástica, duas delas muito drásticas, vou voltar aqui, que foi o Césio 137 na cidade de Goiânia. A imensa maioria dos senhores não havia nascido quando ocorreu esse acidente, e nós tivemos aqui no início deste século este acidente aqui, que foi o acidente de Cataguases. Agora, observe muito bem. O acidente de Cataguases, em Minas Gerais, é muitíssimo parecido ao acidente da Samarco, que ocorreu recentemente. A conclusão lógica é de que nós não aprendemos com o erro.
Aliás, o ser humano jamais vai admitir a possibilidade de errar 2 vezes, quiçá errar a 3ª vez. Ele não vai admitir isso. Não é próprio do ser humano baixar a cabeça e justificar por meio dos seus próprios erros aquele resultado danoso ao meio ambiente. Então, esta preocupação se deu em Estocolmo, na Suécia, em 1972, quando mais de 100 países se uniram no desejo de descobrir o que eu vou fazer para preservar o meio ambiente, com vistas a equilibrar a necessidade de consumo, a necessidade de produção, mas também, e aí, necessariamente, a necessidade urgente de preservação do meio ambiente. Foi a partir desta realidade que a Conferência de Estocolmo trouxe grandes debates na questão da preservação do meio ambiente. E o Brasil, na sua época, tinha representante em Estocolmo, mas o Brasil era um país ainda essencialmente agrícola, e embora tivesse poucas indústrias, o Brasil deu um recado muito ruim para os participantes da Conferência de Estocolmo, ao ponto de deixar muito claro que o Brasil ainda tinha muito a poluir pelo fato de ser ainda muito pequeno do ponto de vista industrial.